Legal. Então, pela manhã a gente viu, né, as apresentações ali. Eu tentei colocar alguns temas, né, que mostram a trajetória da IA. E agora eu vou continuar também falando, tentando fundamentar melhor o que é inteligência artificial, né? Sei que é meio chato, né? A gente ficou já 2 horas cedo, mas agora eu vou ter que passar alguma coisa também para dar ignição depois em exercício e ir se aprofundando, né? Então, nesse formato é mais difícil, né? Prestar atenção assim, mas eu vou ter que falar logo, né? O que é inteligência artificial. Então, essa parte à tarde aqui hoje vai ser um pouco de teoria, se der tempo, um pouco de prática, tá? Se der tempo. Então, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tudo certinho, né? Eu vou seguir, então, com esses slides. Eu vou disponibilizar depois, tá? Não consegui colocar ainda. Então, o que é inteligência artificial? Você já deve ter notado, né, do que ela se trata pelas apresentações de hoje de manhã, né? E aí eu vou tentar dar uma pitada aí filosófica e ir avançando, tá? Então, faz muito tempo mesmo que nós, né? Não sei se vocês leem bastante, mas faz muito tempo que nós tentamos entender como que nós mesmos funcionamos, né? Como que nós pensamos, né? Como que funciona o nosso cérebro, né? Hoje nós sabemos grande parte, né, do nosso funcionamento neurológico e tudo mais, mas tem muito a ser descoberto, né? Boa parte no sentido de que antigamente, até antes de Cristo, né, havia as ideias, né, de como que a gente poderia ter um pensamento correto, né, e aquela situação, né, do quem somos, para onde vamos, né, mais filosófica, né. Então, o ser humano, né, nós, né, pensante, né, nós assumimos que nós somos evoluídos, né, no reino animal porque nós pensamos, ou pensamos de forma correta, de forma racional, né, somos racionais, né, e isso foi levantado, né, essas ideias já provêm desde antes de Cristo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma questão, é só ir falando aqui, tá? Pode me chamar, e aí eu interrompo e a gente discute, beleza? Então, naquela época lá, né, antes de Cristo, Platão já se perguntava, ou Aristóteles e toda aquela galerinha, né, da filosofia já se perguntava, né, aonde está a junção do corpo e alma, né? Eles entendiam que nós tínhamos uma parte mecânica, né, o corpo físico, e nós tínhamos também um intelecto, né, um pensamento, né? Nós temos um espírito, né, alguma situação intangível que forma o nosso saber, né? Então eles se pensava muito, né? E Platão trabalhou muito nessa dualidade, né? Do corpo e alma, até onde é o corpo, até aonde que começa a alma, né? ou pensar, né? O raciocínio nosso. Isso foi evoluindo, né? No campo da metafísica e até chegar num pensamento um pouco mais sistêmico, né? Já com 1637, com Descartes. Tá? Então, com Descartes, a gente já pensava de maneira lógica, né? Ele gostaria, pelo menos, de propor no seu método ali uma maneira, né, de nós pensarmos de forma lógica. Né? Então, Descartes instituiu o princípio da dúvida, não sei se alguém já ouviu falar disso, né? Que basicamente ele queria chegar ao conhecimento absoluto,
tá? E por meio da dúvida a gente chega ao pensamento absoluto, né? Postulado por ele, né? Inclusive, parte dessa ideia vem do penso, logo existo, né? Que foi ele que disse essa frase, na intenção de tipo, poxa, eu preciso discernir, preciso chegar a uma verdade absoluta sobre as situações e esse esforço meu, né, essa forma de pensar é o que faz a minha existência, né? Então, ele tinha uma busca pela verdade, essa busca pela verdade, né, absoluta, deu origem ao método científico que nós usamos até hoje, né, evoluiu bastante no decorrer dos séculos, passou por outros pensadores, que nem Francis Bacon, até chegar ao que nós temos hoje, que é o método científico para a gente conseguir evoluir na ciência humana, né, nos diferentes campos da ciência. Então, isso foi sendo construído, né, vagarosamente, século a século, e basicamente o que Descartes queria naquela época era uma explicação, né, ou encontrar, né, o que Platão já dizia, que aonde está o elo entre a máquina, né, o corpo, né, nosso, né, a parte mecânica, física nossa, e o pensamento racional. Aonde que está o elo disso, né? Uma busca de entender como nós mesmos pensamos e etc, né? Essas respostas, né, começaram a surgir, né, alternativamente, na Segunda Guerra Mundial, quando a IA começou a despontar, principalmente por Alan Turing, que vocês já até falaram hoje cedo, né? E a IA, então, é uma forma de explicar, né? O próprio conceito da IA é uma forma de tentar explicar, né? Ou de traduzir o nosso pensamento racional para um sistema, né, que é mecânico e, no caso, artificial, né? Hoje eletroeletrônico, etc, né? Mas nós poderíamos, né, com a IA, nós poderíamos criar uma máquina e nela imputar um pensamento racional, tá? Então, ela dá caminho para essa ideia de filósofos tentando entender, né, como nós pensamos, da onde vem o pensamento, né? Então, desde ideias rudimentares do o ser humano pensante é corpo e alma, a junção dos dois torna-nos um pensador, né, um ser que pensa, né, pensante. Tá? E agora, com a IA, nós podemos produzir, então, máquinas pensantes. Tá? Então, essa é a ideia. No decorrer desse tempo todo, né, ainda mais próximo aqui dos nossos anos, é lógico que na parte da arte, né, na parte filosófica e escrita, filmes, etc., tomaram partido desses assuntos e criaram aí obras, né? Não sei se alguém já leu Frankenstein, né? Mas o Frankenstein é a criação, né? A busca do homem em criar uma máquina semelhante, né? Um semelhante, né? Então, que seja provido de inteligência, né? Então, tem muitos romances a respeito dessas ideias. Essas ideias vão sendo derivadas, principalmente da de Frankenstein, né? Do romance aí da Mary Shelley, né? Frankenstein como que era o nome mesmo? Completo o Prometeu Moderno, tá? Então, não sei se alguém já assistiu, mas tem 2001, Odisseia no Espaço, que também mostra a máquina, né, tomando a frente ou podendo discutir com o humano e tomar decisões acima de um humano, né? Então, isso sempre fascinou, né? A gente tem Exterminador do Futuro, tem muitos outros filmes, tem o Eu, Robô, não sei se vocês... um grupo cedo aí passou vários filmes, falou de Matrix até, né? Eu tô falando de outros aqui,
Não sei se alguém já assistiu ela também, né? De 2013, no qual ela é uma assistente virtual, né, do rapaz aí. Eu não assisti esse filme, se alguém assistiu me avisa. Mas nesse filme aí, ele se apaixona por ela, acredito. Eu acredito que seja isso, tá? Então ela é uma assistente virtual dele, inteligente, né? Conversa com ele, né? Ajuda ele e parece que ele se apaixona por ela. Então, né? A arte não tem limites, né? E a gente tenta caminhar com o pé no chão aqui na parte de IA, boa parte mostrando, né, que essas possibilidades, né, de fato essas coisas têm acontecido, né, não sei exatamente de alguém se apaixonar por uma assistente virtual, não sei se eles já se apaixonaram, mas assistente virtual tem acontecido, né? Então, existem assistentes virtuais muito boas, né, no que se convenciona fazer, né, dentro das suas aplicações. Então, com o pé no chão um pouquinho mais, né, da onde surgiu, de fato, o termo inteligência artificial, né, IA. Então, em 1955, o John McCarthy, né, professor na Universidade de Dartmouth, propôs, né, um workshop para estudar exatamente esse assunto que estava com uma pulga na orelha na época, que eles ainda não sabiam o nome, mas que era tentar desenvolver entidades inteligentes, tá? Então ele se reuniu com o Marvin Minsky, olha lá o Minsky aparecendo de novo aí, e outras pessoas, o Claude Shannon, né, que é bastante conhecido aí na teoria da informação, etc. E esse workshop ocorreu, de fato, em 1956, na mesma universidade, né, nos Estados Unidos. Isso aqui não é eles lá na época não, hein? Não vai achar isso. Ó a galerinha aí, ó. Então, essa galerinha aqui estava comemorando os 50 anos do evento, tá? 50 anos, né? Teve uma comemoração de 50 anos, e tá aí a galera. O John McCarthy aqui é o segundo, o Minsky é o carequinha aqui, ó. Parece eu ia falar uma coisa aqui, parece uma pessoa, não vou falar, vai. Depois vou liberar gravado isso aqui. E aí tem uma outra galerinha muito louca aqui, vejam só, e aqui eles já estavam comemorando, foi criada uma placa, né? Uma placa aqui. Uma placa em comemoração dos 50 anos, que está colocada lá na universidade, né? Então, nesse workshop é que foi cunhado, né, foi determinado por John McCarthy, e esse pessoal, o termo inteligência artificial, e ele passou a ser utilizado daí para frente, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver, que estou atrasado aqui na... Isso. A galera só está rachando o bico. Deixa eu tentar pôr para cá isso aqui. Então, vamos lá. Então, o que de fato, né, essa galera criou, né? O que aconteceu, né? Então, a IA tem sido determinada como um campo que não busca só entender como nós pensamos, né, como funciona a inteligência humana, mas também que possibilita a criação de máquinas inteligentes, né, entidades inteligentes, seja um software, um robô, né, uma máquina, e basicamente ela automatiza tarefas intelectuais, aquelas que são feitas por humanos. Então, tudo aquilo que nós fazemos e que às vezes a gente nem liga, né, no grau de complexidade, né, às vezes para a área de IA é um grande desafio, e o desafio dela é, de fato, tornar isso possível, né. O campo da IA, conforme eu já vim falando agora, né, ele é multidisciplinar. Então,
abrange a filosofia, a psicologia, a neurociência lá atrás, né, bem forte, a linguística, matemática, estatística, engenharia, né, tem muito disso, além da própria computação, né, ela evoluiu junto com a computação, mas ela é um campo mais abrangente que hoje tem uma aplicação, né, faça um desafio aí, digita no Google qualquer aplicação aí da agricultura e põe inteligência artificial, você vai ver que alguém já está trabalhando em algum método de IA para resolver algum problema nesse campo aí, tá? Seja da agricultura, grãos, cana-de-açúcar, tratores, implementos agrícolas, redes de sensores, drones, qualquer coisa que você digitar com maisinho inteligência artificial no Google, maisinho IA, vai aparecer que existem pessoas tratando dessa situação, tá? Com inteligência artificial. Tá? Então, se tornou muito abrangente na área médica, de engenharia civil, engenharia mecânica, muitas outras ciências aí, biologia, etc. Tá? Aqui tem uma definição que eu gosto bastante do Bellman, tá? Esse Bellman é o cara que nós vamos também tratar mais para frente, que determinou algumas coisas importantes na área de dados, principalmente de espaço de atributos. Nós vamos ver isso mais à frente, tá? Então, essa definição aqui traduzindo, né, sobre o que é IA, né? A IA é automação, né, automatização de atividades que nós associamos ao pensar humano, né? Essas atividades são o quê? A tomada de decisão, né, a resolução de problemas e o aprendizado, tá? Eu grifei o aprendizado porque nós vamos tomar uma proporção forte nessa disciplina da parte de aprendizado, beleza? Então, o aprendizado compõe uma faculdade importante nossa que determina que nós somos pensantes, nós somos inteligentes, nós conseguimos pensar porque nós aprendemos, além de tudo, né? Nós temos a capacidade de aprender, então nós vamos focar bastante em learning, tá? Nessa disciplina. As discussões do workshop. Então, resumindo, né, o que eles discutiram, não foi muita gente que participou desse workshop, né, foi umas 20 pessoas de maneira não full time, né, não ficaram presentes lá o tempo todo, e as discussões, né, vou até deixar depois um arquivo na página sobre a proposta do workshop, tá, para vocês darem uma lida, né, uma coisa mais histórica. E lá se estudou, né, se tentou discutir a programação de computadores, o uso de linguagens, né, um computador consegue entender uma linguagem, né, consegue entender palavras, né, redes de neurônios. Nessa época, uma rede de neurônio básica que existia era o Perceptron, tá? Que aí depois o Minsky soltou os cachorros em cima lançando o livro, né? Numa parte isso é interessante porque a gente evoluiu, né? A gente tem que ser crítico como cientista, né? E ele foi crítico sobre a invenção e sendo crítico a gente conseguiu superar, né? Superar esses problemas, né, que existiam no Perceptron, e hoje eu acho que superou isso de maneira poética, né, ótima, né, um grande avanço tem ocorrido. Então, naquela época já se pensava, né, nos neurônios, no Perceptron, já se colocou em conversa nesse workshop. O tamanho de um cálculo, que tem a ver com o tamanho ou a quantidade de soluções, né, que você tem para um problema e como explorar e quantificar o custo de obter uma solução interessante. Autoaperfeiçoamento, que me leva a crer que tem a ver com aprendizado, né, você detém uma inteligência, né, uma máquina se prova inteligente quando
ela se autoaperfeiçoa, né? Nós fazemos isso, né? Você erra uma vez uma situação, você pode até errar uma segunda, uma terceira vez a mesma situação, mas depois você aprende e não erra mais, não é mesmo? Então, parte da nossa inteligência provém da demonstração de um aperfeiçoamento, né? Então, isso eu acredito que tem a ver bastante com o aprendizado de máquina, com o learning, tá? A capacidade de máquinas aprenderem, né? Se aperfeiçoarem com o tempo. Abstrações, a alusão à criatividade, né? Como explorar a criatividade nas soluções, tá? Então, essas foram as discussões, né, nesse primeiro workshop, beleza?